Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 31ª aula do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula eu vou falar dos tipos de Action Result que podem ser retornados pelos métodos Action. Como nós sabemos, uma classe controller ou um controlador, ela contém métodos que são chamados como método Actions ou ações. E o método Action ele é usado para processar uma requisição HTTP, né? E ela pode conter ou não um argumento. Para criar uma action, é preciso definir o método como public, sendo que o valor de retorno vai ser uma instância de uma classe que deriva da classe ActionResult. Então, existem diferentes tipos de objetos ActionResult que podem ser retornados por um método Action. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Express 2013 Forever e vou criar uma aplicação, clicando em New Project, usando a linguagem C# do template ASP.NET Web Application. Deixa eu ir aqui no curso na aula do curso, né? Vamos ver se eu tenho a pasta lá. Tipos de Action Result. Eu vou selecionar essa pasta. Action Results. Vou selecionar o template Empty e marcar a opção MVC. Dessa forma, eu vou ter uma solução ASP.NET MVC vazia. A primeira coisa que eu vou fazer é definir um controlador. Então, na pasta Controllers, clico com o botão direito Add Controller. E eu vou selecionar o scaffold MVC5 Controller Empty, clicar no Add, e vou selecionar aqui. Vou informar o nome Home. Eu vou criar um controlador chamado Home Controller. Vou clicar no botão Add. Beleza. Então, nós temos aqui o controlador criado e um método Action, que por padrão é criado, chamado Index. Note o tipo de retorno dele. É Action Result. Dessa forma, eu posso ter, como retorno de um método Action, diferentes tipos de objeto Action Result. E a classe Action Result é uma classe abstrata que possui diversos subtipos. Vamos dar uma olhada na definição da Action Result. Clico com o botão direito e Go to Definition. Olha aqui, ó. Deixa eu aumentar para você ver. Ó, ela é uma classe abstrata. Ela apresenta diversos subtipos que estão listados aqui, ó. Então, note que eu tenho subtipos como JavaScript Result, File Result, File Content Result, View Result, View, Content Result, JSON Result, Input Result, Redirect Result, Redirect to Route Result. Ou seja, eu tenho diversos tipos. Vamos voltar aqui para o nosso controlador. Olha aqui o tipo de result que está retornando. Está retornando uma Action Result. Agora vamos ver o tipo aqui da View. Olha, é um View Result. Mas como é que eu posso ter um tipo esperado Action Result e ele me retornar um View Result? É porque essa classe abstrata ela apresenta diversos subtipos. E na hierarquia da herança eu posso retornar um subtipo de um tipo, como se fosse o tipo. Eu posso ter qualquer um desses retornos, né, desde que ele seja um subtipo da classe Action Result. Como exemplo, nós temos aqui, ó, que isso aqui é o que mais nós vemos no método Action. Retornando uma view, que é um view result, ó, inclusive eu tenho o view result é o mais comum, e eu tenho 8 sobrecargas. Eu posso não informar nada, né? O nome da view, por padrão, ele vai executar a view com o mesmo nome do controlador. Posso informar o nome da view, né? Olha lá, a segunda sobrecarga, ó. Olha lá. Posso retornar, informar o modelo que a view vai processar, né? Se eu tivesse o modelo aqui. Posso retornar a view, posso indicar a view e o modelo, né? Se eu tivesse o modelo aqui. Tá? Então, dessa forma, eu tenho diversos tipos de retorno. E nessa tabela, eu fiz assim um apanhado geral dos principais tipos de retorno
que é derivado do Action Result. Então eu tenho View Result, Partial View Result, Redirect Result, Redirect to Root Result, Content Result, JSON Result, JavaScript Result, File Result. Cada um trabalha com um tipo específico de retorno. HTTP Not Found Result, File Stream Result, HTTP Unauthorized Result e assim por diante. Tá? O importante é que você saiba o porquê disso. Mas então você poderia estar me perguntando, o método Action no controlador, ele pode retornar uma ampla variedade de objetos que são subtipos da Action Result, como eu já falei. Então, qual deve ser o tipo de retorno que eu coloco no método Action? Eu devo sempre colocar Action Result ou devo colocar o tipo derivado específico? Que nem, por exemplo, nesse caso aqui. Por que eu não coloco View Result? Você vê, olha, vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou criar uma view aqui. Vou fazer o seguinte, vou fazer até melhor. Vou criar um model, né? Criar aqui nessa pasta aqui, vou criar um model chamado produto. Nesse model, eu vou definir 3 propriedades, bem rapidinho, tá? Escondi o nome do produto e o estoque. Tá aqui, criei a minha classe produto, tá? Na pasta model. Então eu vou no meu controlador e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma lista de produtos aqui, né? Só que para mim usar o meu modelo que está na pasta models, eu tenho, né, como você já sabe, incluir uma referência ao namespace para a pasta model. E agora sim. Agora eu vou copiar um código aqui que é apenas digitação. Eu estou usando o recurso do inicializadores de objetos, né, e estou criando uma lista de objeto produto. Tá vendo? Definindo o ID, o nome e o valor do estoque. Então aqui, para você ver como é que geralmente isso está assim, ó, Action Result. E retorna uma view que é do tipo View Result. Tá? Vamos deixar o quadrado. Tá? Assim, geralmente é assim. Então vamos criar essa view. Tá? Vou passar aqui para ele essa lista. Tá? Vamos lá. Add view. Vou criar uma view. Não vou usar nenhuma layout. E vou criar essa view tipada. Tá? Vou usar aqui o meu produto. Ela vai criar na pasta Home, que é uma subpasta da pasta View, a View Index. Tá vendo que a diretiva módulo ali já definiu qual é o meu modelo, né? Só que aí eu preciso fazer o seguinte, eu quero retornar mais de um produto, né? Então eu vou, na verdade, precisar de uma lista. Então eu vou usar enumerable. Era uma lista de produtos, tá? Então eu uso o enumerable. Muito bem, agora que eu já tenho a minha lista de produtos, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, vou definir aqui, ó, um código, vou definir um estilo aqui, fonte, vou definir uma fonte aqui diferente, tá? Que nem essa aqui. E aqui eu vou copiar e colar um código que vai acessar o meu modelo, que é representado aqui pela minha classe produto, que nesse meu caso aqui é uma lista de produtos, ó. Por isso que eu estou dando um for each. Estou percorrendo o módulo, estou exibindo o nome do produto, tá? Eu posso exibir também o preço. Vou exibir só o nome, tá bom. Então, ó, eu tenho o meu controlador home, meu método index, que está retornando action result. Eu executei, ele vai exibir a relação do nome dos produtos ali na minha view index. Tá? Isso aqui é uma coisa básica que nós já temos visto em nossas aulas, né? Nada de novo. Olha aqui. Normal, tá? Então agora eu vou alterar e vou retornar um view result, que na verdade é o tipo que ele está retornando. Vamos ver o resultado. O resultado é o mesmo, tá vendo? Retorno de action result e result por quê? Porque o view result é um subtipo da action result.
Dessa forma, como eu estava falando, tá? Qual o tipo de retorno eu devo usar no método action? Sempre definir action result ou definir um tipo específico, que nem eu fiz aqui. Eu sei que está retornando uma view, eu defino um view result. Bom, de forma geral, usar o tipo específico é a melhor prática. Mas, se você tiver na sua view mais de um tipo de retorno, você pode deixar o action result, que ele vai tratar todos esses subtipos de resultado. Qualquer retorno desse será tratado da mesma forma como action result ou como view result, devido ao action result ser uma classe abstrata e devido que esses são subtipos desse tipo. Correto? Então, isso é muito importante você entender. E, voltando aqui ao nosso exemplo, eu vou mostrar então o view result. Não, começando com o view result, eu posso, no caso da view, retornar, passar o modelo, passar a view e o modelo, né? Passar, no caso, se eu tiver só a view e eu não tivesse modelo, só o nome da view, ou então, se eu não passar nada, ele vai esperar a view index, tá, do controlador. Então, o view result é o mais comum, e eu posso definir como view result ou como action result, que é geralmente o que a gente encontra, né, nos exemplos. Agora, vamos falar sobre um outro tipo de retorno que é importante, que é partial view result. O que é uma view parcial? O partial view, vou criar aqui um tipo de retorno partial view. Estou copiando e colando para ganhar. Então, aqui eu tenho um retorno partial view result. Tá? Então, esse método action, ele vai me retornar um partial view. Tá? Então, eu dou um return partial view, e aqui eu tenho uma partial view criada na pasta shared, que eu vou ter que fazer isso que eu não criei ainda. Vou aproveitar aqui e recordar o que é uma partial view. Uma partial view, ela é um conceito similar a uma master page. Tá? Ela é uma view que ela é retornada e geralmente ela é usada se mesclar com uma view principal, que é chamada de view py, e gerar o resultado final. Da mesma forma como a master page. Então, uma partial view, ela permite que você define uma view que vai ser renderizada dentro da view principal, que é a view py. Então, esse conceito é parecido com a master page, com os user controls do WebForms, do ASP.NET WebForms. Então, geralmente, quando a gente usa uma partial view, quando a gente cria uma partial view, define ela na pasta shared. Eu não tenho a pasta shared aqui, então eu vou criar o da add, ó, new folder, e vou chamar aqui uma pasta shared. E aqui eu vou criar vou dar um add view, vou criar aqui na pasta shared, vou dar um add, deixa eu puxar mais para cá para você ver, né? Eu vou dar um add view. E geralmente as partial views nós usamos o sublinha, o caractere de sublinha, né, que seria o underline, como primeiro caractere. Isso tem um efeito prático de que essa view ela não vai poder ser acessada o framework não permite que ela seja acessada pelo URL. É a mesma coisa que eu tivesse aplicado o atributo action child only nele, né? Então eu vou criar um menu, né? Eu vou criar ele vazio e vou definir aqui nessa. Peraí, deixa eu retornar aqui, que eu esqueci de um detalhe importante, ó. Eu vou clicar com o botão direito, vou dar um add e vou dar view. Olha aqui, ó, a opção create as a partial view. Tá? Eu vou marcar essa opção porque eu estou criando essa view como uma view parcial. Agora sim, está na pasta shared, só que eu esqueci o nome. Vamos lá. Clicar com o botão direito, add view, vou chamar ela de menu e vai ser uma view parcial. Tá aqui, ó, pode ver que uma view parcial ela vem sem conteúdo nenhum. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir aqui um conteúdo bem simples, como se fosse um menu. Eu apliquei um estilo de fonte, porque eu não estou usando nenhum arquivo. Então eu defini aqui três opções, ó.
alterar, incluir, excluir, é como se fosse um menu e uma linha horizontal. Então esse seria um menu. Tá? Geralmente, uma partial view ela é feita para ser reutilizada no interior das páginas principais. É por isso que geralmente ela é definida na pasta chave e com o caractere underline, mostrando na pasta shared, mostrando que ela é uma view reutilizada. E o underline para você evitar que ela seja acessada diretamente, porque geralmente uma view parcial, ela como vai compor outras views, ela não tem muito sentido se for chamada isoladamente. Embora eu possa fazer isso, tá? Dependendo do cenário, eu vou mostrar aqui. Então, eu vou retornar para o meu controlador. Então, ó, a minha partial, eu tenho um método action, chamado menu, que está retornando um partial view result. Então, ela está retornando uma partial view que está aqui ó, na pasta views, shared menu. Então, vamos lá, eu vou executar e vou mostrar que isso aqui, como que isso vai ser renderizado. Deixa eu fechar essas outras pastas aqui. Então, ele vai começar com o index, né? Então, agora eu vou no menu. O menu, o que vai fazer? Olha lá, vai renderizar, né, o meu menu. Tá? Eu posso fazer isso. Aqui, ó. Aqui, da mesma forma que eu fiz lá, eu posso... Aqui eu estou retornando o tipo específico. Mas eu poderia retornar action result. Olha lá. Eu estou alterando o código, por isso que eu tenho que parar a aplicação, né? Vamos lá. Home, menu. Tá vendo? Funciona da mesma forma, tá? Agora, essa forma que eu chamei a partial view diretamente da coisa não é muito utilizada. Geralmente, eu faria assim, ó. Eu viria aqui, né, na minha view index, que é a minha view principal, e aqui eu vou definir a chamada a minha partial view. E eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu tenho que usar um HTML helper, tá? Eu posso usar partial e definir o caminho da minha view, olha lá, string, o nome da partial view, né? Então ela está na pasta views, shared, menu.cs HTML. Aqui eu estou fazendo uma renderização parcial. Então vamos ver agora como vai ficar a nossa view index. Ela vai ser renderizada e quando isso ocorrer, acima do nome produtos, ela vai apresentar o conteúdo da partial view. Tá? Que está sendo renderizado aqui. Vamos lá. Aí eu não preciso nem parar Deixa eu ir aqui para home, né? Ou para a raiz. Olha lá. Tá vendo? O menu foi renderizado aqui. Eu posso também renderizar usando o outro HTML help, que é assim, ó. HTML help render partial. Só que quando eu uso esse helper aqui vai ser igual, tá? A chamada dele. Quando eu faço isso aqui, note que ele está reclamando, né? Que ele não pode converter de void para objeto. Tá? Então a gente precisa entender a diferença entre HTML partial e render partial. Tá? Então esse aqui eu vou comentar. Ó, o HTML partial, ele retorna uma string. Então eu posso armazenar essa string, ou posso retornar ela como uma função, ou posso renderizar ela na view, como eu estou fazendo aqui. Agora, o render partial, ela escreve diretamente no objeto response e retorna void. É por isso que ele está falando aqui que ele não pode converter de void para objeto. Então, para mim resolver isso, se você se deparar com esse erro aqui, ó, isso aqui é só você fazer isso aqui, ó. Deixa eu parar aqui que ele vem aqui fora. Tá? É só você fazer isso aqui. Tá? Colocar o arroba e colocar ele entre colchetes aqui. Certo? Dessa forma, ele vai funcionar da mesma maneira. Só que a vantagem de você utilizar o render partial é que ele escreve diretamente
né, no objeto response e retorna void. Tá? Por isso que eu não posso usar ele da forma que eu usei o HTML partial. Retorna uma string direta que é renderizada na página. Então, o render partial ele é mais rápido. Se eu tiver uma quantidade de HTML para ser renderizado muito grande, o render partial ele dá um resultado melhor. Então vamos ver agora o funcionamento com o render partial. Tudo isso, tá? Nós estamos retornando uma partial view e no caso aqui estou retornando como, funciona do mesmo jeito. Eu estou retornando ele como, no caso aqui, como action result. Eu poderia estar retornando como partial view result também. Aqui seria o tipo o subtipo, né? Agora, só quero falar mais de dois tipos de retorno, que é o redirect e o redirect to action. Vou copiar e colar aqui para ganhar tempo, mais duas. Action. Então, eu criei uma action chamada redireciona, e essa action, ela está dando redirect to action para view, para o método action aviso. Tá? Então, o redirect to action ele é usado para fazer a redirecionamento para uma outra action. E ele permite que eu defina a action, né, usando um controlador, uma action específica. E usando a tabela de rotas para gerar a URL correta. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou passando para... Quando eu chamar essa action, ela vai dar um redirect para a action aviso, que está definido aqui embaixo. E essa action aviso, ela está esperando uma string. E eu estou passando para ela aqui, ó, uma string. Essa string eu estou armazenando ela no view bag, né? Então eu preciso criar essa action aqui. Eu vou dar um add view, essa view. Vou deixar ela vazia, né? Então aqui eu só vou fazer o seguinte, ó. View bag arroba, né? View bag e deixa eu vir aqui para o meu controlador para saber qual foi o aviso. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é view aviso. Então o que vai acontecer? Eu posso redirecionar de uma action para outra, é só usar redirect to action. O redirect to action eu só posso redirecionar usando a tabela de roteamento da aplicação. Então eu tenho que definir o nome da action, o nome do controlador se eu tivesse outro controlador e o parâmetro aqui, né, eu uso o new e eu passo o objeto. No caso aqui eu nem preciso passar o controlador, porque eu estou no mesmo controlador. Mas eu não posso usar o redirect to action para redirecionar para uma página externa da minha aplicação, tá? Isso eu não posso fazer. Então aqui eu estou redirecionando para action aviso e para provar que isso está sendo correto, eu estou passando aqui uma string, ó, apenas mostrando aqui de onde está vindo. E quando eu chegar na action aviso, ela vai renderizar a view aviso, né? E vai exibir o resultado. Então vamos lá. O nome da redireciona. Então vamos lá. Home redireciona. Então aqui eu vou usar o redirect to action, que é um tipo de... Ela vai chamar lá a view aviso e que recebeu essa string, tá vendo? Que passou para o view bag que exibiu na view. Tá? Aproveitamos recordar o uso do view bag. Existe uma outra forma de eu retornar, deixa eu parar a aplicação aqui que eu vou alterar aqui no meu controlador. Existe uma outra forma de fazer o redirect. Eu posso fazer isso usando o tipo de retorno redirect. Tá? Então, ó, eu copiei e colei aqui mais duas actions, tá? Usando redirect. Tá? Aqui eu vou mostrar para você aproveitar que quando eu passo informações armazenadas no viewbag entre redirect, ele se perde. Tá? O viewbag, o conteúdo dele,
só serve para um redirect. Tá? Então aqui, entre redirects ele não funciona. Tá? Ó, ele vai dar um redirect aqui, a informação vai chegar aqui, mas na hora que vai exibir a view, ela não vai armazenar o valor. Mas aqui o redirect, como é que funciona? Ó, eu posso usar, no caso aqui, deixa eu comentar aqui, o redirect eu tenho que informar o caminho completo. Eu tenho que, por exemplo, informar, no meu caso aqui, como eu estou no home, eu tenho que informar a URL completa. Se a minha action, vou redirecionar para a minha action, tá vendo? Como ela está no mesmo controlador, tudo bem, vai funcionar. Se tivesse em outro controlador, eu teria que informar assim, ó, nome do controlador, barra, né? Eu tenho que fornecer a URL completa, essa é a diferença. E no redirect, eu também posso redirecionar para uma página externa, coisa que com o redirect to action eu não posso fazer isso. Tá? Então vamos ver primeiro a utilização dele como redirecionando para uma outra action. A única coisa que vai mudar é a sintaxe. Então é usando o redirect. Ele vai cair na index, home, usando redirect. Ah tá, é que eu não criei a view minha action, né? Então vamos lá. Vou criar a view minha action, add view, minha action vazia. E aqui, ó, eu vou tentar exibir o resultado, né? View minha action. Você vai ver que aqui não vai vir nada, tá? Então vamos executar. Aqui ele está indo direto. Aqui eu tenho que fazer um ajuste, né? Esqueci do arroba. Que é a sintaxe reserve. Então vamos voltar lá para a nossa página. Voltar para home. Usando redirect. Olha lá. Ele chamou a view me action, mas ele não exibiu a mensagem que eu tinha definido aqui e passado para cá. Aqui ele, né, se perde. Então quando eu quiser trocar informações entre duas actions usando o redirect, eu tenho que usar o temp data, né? Agora, vamos ver o redirect redirecionando para uma página externa. Então, a hora que eu chamar a action usando o redirect, ele vai me abrir a página do macorati.net. Home usando o redirect. Olha lá. Isso não funciona no redirect to action, né? Porque o próprio nome já diz, ele só redireciona para action, tá? Usando a tabela de rotas da aplicação. Então, eu não consigo redirecionar para um link externo. Tá? Então, a diferença principal entre redirect to action é isso, é que o redirect to action eu tenho que definir o nome da action, né, do controlador, usando o formato definido na tabela do roteamento. E no redirect eu tenho que compor a URL, eu tenho que definir a URL, né? Assim, no caso, se eu quisesse definir um outro controlador, por exemplo, chamado teste, eu teria que definir um caminho assim. E aqui no redirect to action eu faria assim, ó, a action, o controlador e o parâmetro. Tá, se ele existisse. No caso aqui não vai funcionar porque eu não tenho um controlador chamado teste na minha aplicação. Então, mas apenas para você ver a diferença do redirect e do redirect to action. Dessa forma, nessa aula, eu mostrei para você que eu posso ter diversos tipos de retorno numa action, todos eles são subtipos da action result. E é uma boa prática você definir o tipo específico. Agora, por exemplo, quando você tem uma action que pode retornar uma view result e um JSON result, você definirá como action result. E uma view result, geralmente, nós deixamos ela como action result mesmo, porque ela é o mais comum. Agora, se ela estiver retornando um tipo mais específico e somente for aquele, é uma boa prática, porque assim você, olhando o código, você vê o tipo de retorno que está ali, né? Nas próximas videoaulas eu vou pegar alguns
tipo de retorno aqui principal, como o file result, e vou mostrar como ele funciona, tá? Dando um exemplo prático. Então, até a próxima aula.